Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato e estamos iniciando mais uma aula de matemática. Nesta aula de número 3, nós continuamos o estudo dos corpos redondos. Desta vez, iremos falar sobre a forma esférica, ou simplesmente esfera, como vocês conhecem. Lembrando a vocês que, além da esfera, neste capítulo nós já estudamos o cilindro e também o cone. Eles três são o que chamamos de corpos redondos, e hoje será a nossa última aula sobre este assunto que nós estamos estudando, ok? Lembrando, pessoal, que são chamados de corpos redondos por possuírem superfícies curvas em sua composição. Então, vamos além disso, né? Além de estudar sobre a esfera, também iremos conhecer o que é a sua secção e os seus elementos que ela possui, como calcular a superfície esférica e também o seu volume. E claro, vamos também fazer uma observação sobre o que seria o hemisfério, né? Calculando também a sua área de superfície e o seu volume, ok? Então, nossa aula está iniciando, venham comigo e vamos lá aprender um pouco mais. Bom, pessoal, inicialmente vamos falar sobre a esfera, essa forma que vocês conhecem muito bem, né? A esfera é aquela forma arredondada, né, que se assemelha com uma bola, com um globo, que vocês conhecem no nosso dia a dia, tá bem? Então, vejamos. A esfera é um sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que contém o seu diâmetro. Como assim, pessoal? Veja o seguinte. Aqui eu tenho um semicírculo. O que é isso? É a metade de um círculo. Observe que aqui, olha, do centro até a borda, eu tenho o que eu chamo de raio, tá certo? E se eu tenho um segmento que passa pelo seu centro e vai de uma borda a outra, de ponta a ponta, como a gente costuma chamar, isso aqui vai ser o seu diâmetro. Quando você tem esse semicírculo e você faz o que? Rotações, tá? Observa aqui esse sentido da seta. Através desse eixo, né, que está passando pelo diâmetro, você vai obter essa figura, né, com vários círculos ao seu redor. E isto forma a esfera, que nós já conhecemos, tá bom? Essa rotação deste semicírculo em torno de seu eixo de rotação. Tranquilo? Então, vamos adiante. Bom, pessoal, conhecido o que seria então a forma esférica, né, que é um semicírculo em rotação contínua, não é isso? Quando eu vou falar sobre as suas secções, novamente, são os cortes que eu posso formar em uma esfera. Agora, ela tem uma capacidade assim muito especial. Como? Vejamos. Toda secção plana de uma esfera é sempre um círculo. Observe. Nós temos aqui vários cortes. Eu cortei aqui em um plano mais acima, certo? E outro aqui mais abaixo. Mas vejam que todos eles eu formei um círculo, tá certo? E este círculo, tá, pessoal? Ele é variável, né? É a sua área. Conforme se aproxima do centro, o raio e a área do círculo, eles vão aumentando. Observem, se eu faço aqui uma circunferência, um corte, ela vai ser um pouco maior que o de cima. Se eu faço aqui mais próximo do meio, né, digamos assim, vai ser quase o tamanho desse círculo máximo, que a gente vai daqui a pouco conhecer um pouco. Agora, se eu ultrapasso esse ponto aqui, se eu vou descer mais, ele volta a diminuir. Assim, esse raio vai diminuindo e a área também vai, consequentemente, ficando menor, tá bom? Mas lembre-se, toda secção esférica ela é um círculo. Vamos ver agora os elementos da esfera. Bom, a esfera, pessoal, em termos de medida, possui apenas o raio. Mas, além disso, vamos conhecer alguns elementos que a constituem, que vocês vão perceber que ele tem uma semelhança muito profunda com aquilo que nós já estudamos também nas aulas de geografia. Acompanhem comigo. Bom, vocês estão vendo aí, pessoal, uma esfera com várias linhas que estão cortando o seu interior, tá? Eu vou explicar para vocês o que elas significam uma a uma, tá certo? Então, acompanhe aqui comigo. Primeira delas, eu vou marcar com vocês os polos. O que são os polos? Aqui no desenho são esses pontos que eu estou chamando de P1 e P2, tá? A ordem não importa. Só para que vocês percebam que pontos são esses. Os polos, pessoal, são o quê? São os pontos extremos do eixo de rotação, né? Pelos polos, aqui eu passo um eixo imaginário
que seria basicamente esse que vai fazer o quê? O sentido de rotação da esfera. Que esses dois pontos, né, estão na superfície da esfera, estão no lado de fora, tá, pessoal? Então, ok, cada esfera vai ter infinitos polos, mas eu considero apenas um, né, em que vai passar aqui pelo seu centro. Claro, vários segmentos passam pelo centro, mas nós vamos aqui destacar pelo menos dois para fazer, no caso, com que vocês entendam de onde que sai o eixo de rotação, né? Eles passam pelos polos, tá certo? Adiante. O que são os meridianos? Os meridianos são circunferências que passam pelos polos. Bom, aqui nós temos uma. Observe comigo. Nós temos uma que passa aqui pelos dois, né? E ela faz a volta completa na esfera. Aqui eu poderia traçar outra, tá, pessoal? Ela vai de uma face à outra, tá, pessoal, da esfera. E assim eu poderia traçar várias, tá certo? Continuando. Além dos meridianos, nós temos também os paralelos. O que são os paralelos? São circunferências paralelas ao equador. Bom, o equador, eu vou já falar para vocês o que é. Mas vocês devem estar se imaginando. É justamente aquela mesma linha que vai dividir a esfera ao meio. Tá certo? Então, acompanhe comigo. Pelo equador, pessoal, que é essa linha aqui no centro, né? Bem no meio da esfera, eu posso traçar outras circunferências acima ou abaixo. Mas observem que o comprimento delas vai ser menor que a que passa pelo equador. Por esse motivo, nós chamamos que são, então, circunferências paralelas, tá, ao equador. Por isso a gente chama de paralelos. Já o equador, né, como eu disse para vocês, é essa linha que vai dividir aqui a minha esfera no meio, em duas partes. Então, guardem essa informação, porque em breve nós iremos retornar a este assunto. Tranquilo? Então, estes são os elementos de uma esfera, né? Os polos são dois, né, que a gente destaca, mas eles são infinitos, que onde passam o eixo de rotação. O equador, que é a circunferência central, tá certo? Que tem o maior comprimento. Os meridianos são circunferências que passam pelos polos, tá? Nesse sentido. E os paralelos são circunferências que são menores que o equador e são paralelos a ele, tanto acima quanto abaixo. Tranquilo? Vamos agora adiante. Agora, pessoal, nós vamos saber como calcular a área da superfície esférica. Mas o que é então a superfície de uma esfera? Tá? Vejamos. Diferente do cilindro que nós vimos também, pessoal, e do cone, a superfície esférica não pode ser planificada. Por que motivo? Porque ela é totalmente curva e se eu fosse planificá-la, nós teríamos diversas distorções, tá? Então, não é possível planificar uma esfera. Adiante. A superfície esférica é chamada, então, de limite externo. Como esse limite externo? É aquilo que está por fora da esfera, ou seja, é a sua casca que recobre a esfera. Aí, aqui nós temos para vocês um exemplo. Se considerarmos que a laranja seja uma esfera, aqui nesse desenho, a sua casca, né, essa parte aqui verde, corresponde à sua superfície, tá certo? E como calcular isso? Vejamos. A área da superfície esférica é dada pelo quádruplo, ou seja, é 4 vezes alguma coisa. O quádruplo da área de um dos círculos máximos, ou seja, o círculo máximo, pessoal, vai ser dado pelo raio ao quadrado vezes π. Então, eu vou juntar essas duas informações, o quádruplo da área de um círculo. Portanto, ficaria assim. A área da superfície esférica vai ser 4 vezes a área de um círculo, que vai depender, então, do seu raio, tá certo? Então, pessoal, nesse caso aqui, basta eu fazer 4 vezes r ao quadrado vezes π, tá? Ou então 4π vezes r ao quadrado, assim como está aqui. Ou seja, eu vou me basear apenas pelo raio da esfera, para poder determinar a sua superfície. Tá ok? Então, pessoal, vamos aqui adiante.
Lembrando, né, que está aqui que o raio, a medida R, né, é o raio da esfera. Vejamos aqui os exemplos, para nós podermos exercitar um pouco. Diz o seguinte: se uma esfera tem 12 centímetros de diâmetro, qual é a área de sua superfície? Certo? Então, pessoal, eu vou aplicar, tá, essa fórmula que a gente acabou de encontrar aqui. Nós acabamos de ser informados. Agora, como? Observe o seguinte. A minha esfera, né, diz que eu tenho um diâmetro de 12 centímetros. Só que eu lembrar vocês, pessoal, que o diâmetro é essa linha completa, tá? Que vai de uma borda à outra, tá bom? Passando aqui pelo centro. Mas aqui na bendita fórmula não tem o diâmetro, tem o raio. Então o que eu vou fazer? Para achar o raio, eu sei que ela é metade do diâmetro. Então eu vou dividir os 12 centímetros por 2, encontrando então um valor de 6 centímetros. Tá certo? Ok, então. Bom, se o raio é 6 centímetros, basta eu substituí-lo aqui nessa expressão para encontrar o valor da área de superfície. Então vejamos. A área da superfície esférica, nesse exemplo, será 4π vezes r ao quadrado. O raio é 6, então fazemos 4π vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, pessoal, é a mesma coisa que 6 vezes 6, portanto é 36. Tá bom? Substituir aqui. Feito isso, eu vou fazer o quê? 4 vezes 36. Então fazemos aqui. Vezes 4 vai ser igual. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Então, a área da superfície esférica seria 144 vezes π. Então, eu escrevo 144π centímetros quadrados. E se eu quisesse deixar, né, em função de π. Mas se eu quiser saber o valor aproximado, né, o que eu faço? Eu substituo o π, né, por 3,14 para poder, então, achar uma aproximação. Então, nós fazemos 144 vezes 3,14, que isso vai dar um valor aproximado de 452,16 centímetros quadrados. De novo, porque nós estamos trabalhando com área, tá certo? Lembre-se disso. Ok, pessoal? Então, só bastou eu substituir o raio, né? Como a questão não me deu, eu tive que achar ele, né, dividindo o diâmetro por 2, e assim eu encontrei a área da superfície esférica. Tranquilo? Vamos adiante. Falta agora nós vermos como que é feito o cálculo do volume da esfera. Lembrando a vocês que o volume da esfera corresponde à medida do seu espaço interno. Ou seja, pessoal, é o que pode ela comportar, né, internamente, ou tudo aquilo que ela ocupa no espaço, tá? O seu volume é calculado utilizando também apenas a medida do seu raio, tá certo? Ou seja, apenas o valor de R. Vejamos como isso é feito. Aqui na esfera, pessoal, de novo, eu vou ter o seu centro, que ele é interno, e do centro para qualquer uma de suas bordas da superfície, eu vou ter a medida do raio, tá? Que aqui nós estamos chamando de R, tá certo? E com esse raio, eu vou utilizar essa expressão para calcular o seu volume. Que expressão é essa? 4 vezes o π vezes o raio ao cubo dividido por 3, tá certo? Observe, pessoal, 4π lembra a superfície, só que aqui o raio está elevado ao cubo. Raio ao cubo, pessoal, seria o quê? R vezes R vezes R, 3 vezes, tá certo? E também que, para você, cada questão dê o diâmetro, nós temos que dividir por 2 para obter o raio, tá certo? Isso a gente vai ver aqui no exemplo. Aí, voltando aqui para a fórmula. Esses 4π, né, vezes R ao cubo, lembram um pouco da superfície, né? Mas como aqui está cúbico, né, eu vou dividir por 3 para poder achar o seu volume. Outra curiosidade, se nós tivéssemos um cone, tá, pessoal, que tivesse a mesma altura que o seu raio,
que fosse exatamente igual dessa esfera, para eu poder preencher, eu precisaria de 4 cones desses. Tá? Então é por esse motivo que aparece aqui o 4 na expressão. Tá bom? Só para vocês verem uma curiosidade. Aí, pessoal, para ficar mais claro para nós, nós vamos resolver um exemplo de como trabalhar, né, com o volume de uma esfera. Acompanhe comigo. Quantos litros de gás pode conter um reservatório industrial em formato esférico, ou seja, formato esférico, pessoal, é formato de uma esfera, cujo raio interno mede 2 metros. Pronto, ó. 2 metros é o valor do raio. A questão fala, use o π igual a 3,14. Isso aqui já vou ter que usar, tá bom? Então vamos aqui. Nós temos aqui um exemplo, pessoal, de tanque de gás, tá? Que tanto pode armazenar líquidos ou gases. E lembrando a vocês, né, que gases também são expressos em litros, tá certo? Agora vejamos o seguinte. No modelo da questão, ela fala que o reservatório tem forma esférica, ou seja, próximo a isso aqui, né? Na questão eu posso usar esse desenho. E também fala que o seu raio interno mede 2 metros, então isso aqui mede 2 metros, tá certo? Mas eu quero saber o seu volume, então eu vou substituir esse valor de 2 aqui nesta expressão, onde tem o raio, tá? Vejamos. Então vai ficar 4 vezes π vezes o raio, olha, que é 2. Só que eu vou elevar ao cubo. 2 ao cubo, pessoal, é a mesma coisa que... é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, tá? Então, 2 ao cubo é igual a 8. Tranquilo? Aí, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu tenho que multiplicar isso aqui antes de dividir. 4 vezes 8, 32. 32 vezes π, 32π, tá? Que eu vou agora dividir por 3. Se eu dividir 32 por 3, dá aproximadamente, ou melhor, eu posso logo substituir o valor de π por 3,14, pois a questão já pediu para que eu fizesse isso, tá? Aí sim, agora eu multiplico 32 vezes 3,14. Isso vai dar 100,48, que agora sim eu vou dividir por 3. Dividindo 100,48, pessoal, por 3, resulta em 33,49. Só que detalhe, como aqui o raio está em metros, o volume, tá, ficou em metros cúbicos. Mas a questão pediu para que eu achasse o valor a quantidade em litros, tá certo? O que eu vou fazer então? Para eu poder transformar metro cúbico para litros, nós vamos multiplicar por 1000, tá certo? Então vejamos, eu vou pegar 33,49 e multiplicar por 1000. Multiplicando por 1000, pessoal, essa vírgula aqui vai andar 3 casas. Ela vai passar para entre o 4 e o 9, e depois ela vai passar para entre o 9 e outro número. Passou 2 vezes, falta mais uma. Então, por isso, eu tenho que colocar mais um zero. Então, ficaria 33.490 litros. Este seria, então, né, o valor em litros que esse reservatório esférico pode armazenar de gás. Tá bom, pessoal? Então, o reservatório pode conter 33.490 litros de gás, aproximadamente. Certo? Aí, pessoal, por fim, uma curiosidade. Vamos falar aqui para vocês sobre hemisférios. O que são eles? Em uma esfera, o seu círculo máximo divide a esfera, né, em 2 partes iguais, conhecidas como os hemisférios. Acompanhe o seguinte. Nós temos aqui uma esfera. O círculo máximo dela, pessoal, é onde passa o seu equador, que vai dividir ela em 2 partes iguais, tá? Se eu cortar bem aqui, o que acontece? Eu vou ter as 2 partes, uma superior e a outra inferior. E cada uma dessas partes eu vou chamar de hemisférios, tá? Isso é um hemisfério, isso aqui também é outro hemisfério, tá? Aí, de uma forma bem prática, um hemisfério corresponde o quê? Olha, a metade de uma esfera.
Então, se você vê hemisfério em questões ou situações práticas, sabe que sempre vai estar associado à metade de uma esfera, tá certo? Então, nesse caso, a sua superfície e o seu volume, né, do hemisfério vai ser o quê? A metade de uma esfera. Se numa esfera aqui temos um 4 na frente, eu vou dividir 4 por 2, que vai dar então 2, tá certo? Isso aqui seria como calcular a área da superfície de um hemisfério. Já o volume seria da mesma forma. Se aqui nós tínhamos um 4, se eu dividir por 2, vai dar 2 também. E continua o mesmo, só mudou aqui o 2. Mas de uma forma bem prática, eu posso utilizar as mesmas fórmulas de cálculo de volume da esfera e de área de superfície esférica, e no final eu vou apenas dividir o resultado por 2, tá? Para que eu possa encontrar, no caso, apenas de um hemisfério. Tá certo, pessoal? Então, seria essa a curiosidade, tá bom? Então, para finalizar, deixo aqui com vocês as atividades que serão feitas nesta semana, tá? Todas essas questões estão na página 88 do livro didático, sendo elas a 31, a 32, a 33, 35, 36, 37 e a 44. Todas elas, pessoal, vão tratar de esfera ou de hemisfério para que vocês calculem a área de superfície ou o seu volume, tá? Fiquem ligados nas informações, tá? Pratiquem e a gente espera que vocês consigam ter bons resultados, tá bom, gente? Então, a nossa aula se encerra aqui. Façam a atividade e não deixem para depois. Obrigado, bons estudos e até então a nossa próxima aula.